Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez fazendo uma live para falar um pouco sobre saúde mental, sobre cuidado, sobre pessoas, como é que essa pandemia está interferindo na saúde mental das pessoas. Eu vou entrar aqui para poder chamar a Nayana, que é a nossa convidada de hoje. Deixa eu ver aqui como é que eu faço. Ela que vai ter que aceitar, né? Ela vai enviar sua aplicação. Nayana ainda não entrou, eu acho. Não estou encontrando ela aqui. Vamos aguardar um minutinho. Entrou agora, eu acho. Vamos lá. Nayana, eu já te fiz o convite. Ah, não, tá aceitando. Olá, Oi, amiga, tudo bom? tudo bom, amor? Pronto, então, Quanto tempo pois é, não é? que eu não lhe vejo? É, vamos lá. A gente está iniciando mais uma live, né, hoje, para falar um pouquinho sobre saúde mental. Enquanto as pessoas estão entrando aí eu vou aproveitar para me apresentar a Nayana, né? Eu sou Amanda, sou terapeuta ocupacional, conselheira atualmente do CREFITO 1. Também sou chefe lá da unidade do Serviço de Terapia Ocupacional do Hospital das Clínicas. Nayana é minha colega de trabalho, mais que colega, minha amiga. Né, trabalha comigo lá no Hospital das Clínicas, Nayana Santos, ela é terapeuta ocupacional, especialista em saúde mental, trabalha lá na nossa equipe, veio aqui conversar um pouquinho com a gente sobre saúde mental nesses tempos de pandemia, né? Como é que isso está funcionando, como é que a gente está mantendo a nossa saúde preservada diante de todas essas mudanças que estão acontecendo em virtude da pandemia do coronavírus. E aí a gente vai bater esse papinho hoje. Eu espero que seja um papo leve, descontraído, divertido. Gostaria que as pessoas participassem, né, desse debate, contribuíssem. É uma conversa, né? Realmente é uma conversa. Não vai ser uma aula sobre terapia ocupacional. Eu acho que terapia ocupacional faz parte do contexto, mas a gente vai falar de pessoas e da saúde mental das pessoas nesse momento. E aí a gente vai contar com a colaboração de todo mundo agora, a partir de agora, tá certo? E aí, eu e Nayana trabalhamos juntos, a gente conversa muito, né, Nay? No nosso dia a dia. Muito. A gente faz muitas reflexões em relação aos papéis que a gente desempenha, né, no nosso dia, de esposa, de mãe, de terapeuta ocupacional, enfim. E a gente, no nosso dia a dia, normalmente a gente já sente um pouco do peso da gente ter que desempenhar da melhor maneira possível todos esses papéis, né? Eu acho que a sociedade tem cobrado um padrão de todos nós, reforçado pelas redes sociais, né? De que tudo tem que ser perfeito, todo mundo tem que alcançar alta performance em tudo. E, na realidade, diante de uma pandemia, tudo isso é desconstruído porque a gente percebe que a gente não tem um controle de tudo e que não tem problema nenhum errar, não tem problema nenhum, né? A gente não precisa ser perfeito o tempo inteiro diante de todos os papéis que a gente precisa assumir na nossa vida, né? E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, sobre como essa pandemia tem alterado a rotina das pessoas e como as pessoas têm adoecido em virtude de ter que atender, né, a várias demandas nesse momento e demandas que foram criadas dentro de uma rotina totalmente alterada, né? Onde a gente perde um pouco do contato com o outro por conta do isolamento que o coronavírus impõe, né? As mudanças no nosso trabalho, muitas vezes precisando fazer home office enquanto as crianças estão em casa, então como essa rotina, como é que tudo isso interfere, né, na nossa saúde, principalmente na nossa saúde mental, né, no nosso bem-estar psicoemocional. E aí a gente estava lendo um artigo hoje, na realidade uma reportagem, né, numa revista, e aí ele trouxe uma coisa que eu queria levantar a nossa discussão a partir desse trecho, né, dessa entrevista, que ele fala, né, que a pandemia ela vem impondo desafios desconhecidos de qualquer aspecto que se observe, seja ele econômico, corporativo, pessoal, no microcosmo individual das barreiras que estremeceram antes lugar de refúgio. A casa virou agora o escritório,
virou escola, virou academia. Então, as pessoas acumularam suas funções profissionais com as tarefas domésticas e educacionais, que antes eram terceirizadas, né, pela escola. E aí, os dias úteis se mesclam aos fins de semana e feriados, né? Tudo uma coisa só. Então, com mais de 3 meses de quarentena, casas, mudanças, essas mudanças elas têm gerado uma montanha-russa de emoções e os impactos na saúde mental, ainda não totalmente esclarecidos, começam a dar seus primeiros sinais, né? Então, como é que tu enxerga, Nayana, assim? Vamos começar a conversar sobre isso. A pandemia, ela iniciou, eu acho que logo no começo do ano, né? Eu acho que nós, né, todos nós temos o hábito de encerrar o ano fazendo projetos de vida, né? E aí esses projetos foram interrompidos por uma pandemia. Como é que foi? Como é que as pessoas enxergaram e se comportaram diante dessa pandemia no começo dela, quando a gente achou que ia durar só 2 semanas? E como é que ela está hoje? Né? Como é que a saúde mental tem se comportado do começo da pandemia, quando a gente vislumbrava uma coisa, e como é que ela é hoje, depois de 4 meses dessa montanha-russa, né? Dessa reviravolta nas nossas vidas? Isso. Então, boa noite novamente. Muita alegria estar aqui junto da minha amiga querida, junto de vocês, discutindo isso, que é um tema assim que eu acho que a gente precisa falar dele mesmo, né? Conversar sobre como a gente está se sentindo, como a gente está, né? Como eu, como a Amanda e como vocês que estão assistindo a gente, como é que vocês estão, né? Como é que vocês estavam em março, né? Quais eram os planos? Eu adoro meme na internet, porque eles falam muito da gente, né? Do que a gente sente, do que a gente passa, de uma forma leve, brincando. Ao mesmo tempo, a gente tem que ter muito cuidado com esses memes, porque eles nos empurram coisas também que não são verdades, e aí a gente, para suprir, né, essa necessidade, a gente toma como verdade. Então, a gente inicia o ano, em março é o começo do ano, né? A gente inicia o ano fazendo os projetos de pesquisa, fazendo os projetos profissionais, fazendo os projetos de abrir um consultório, de encontrar um emprego novo, de emagrecer, que é o clássico, de engordar para alguns, enfim, projetos 1000, né? Todo mundo, acho que ninguém se safa de iniciar o ano fazendo projeto. E a gente nunca imaginou que viria o coronavírus. Eu não sei vocês, mas eu acompanho muito noticiário por causa do meu marido, que ele gosta muito de noticiários. E aí eu acompanho muito, porque eu também gosto, mas acompanho muito por ele também, porque ele sempre me traz as notícias. E aí no início, a gente conversando, e eu disse, menino, isso vai ser igual o H1N1, não vai durar um mês. Não se aperreia não, vai dar tudo certo. E aí ele disse que acreditou em mim, que foi pior para ele, porque acreditou em mim, né? Porque eu disse que ia ser igual o H1N1, e não foi, né? A gente hoje está vivendo uma coisa que é inédita, né? Aí tem algumas histórias, isso só se repetiu na Segunda Guerra Mundial, enfim, eu não passei por isso, eu nunca me imaginei nessa situação. E aí, as pessoas, elas precisam rapidamente reformular esses projetos, né? Todos nós. E eu digo às pessoas, mas eu estou incluída nisso, né? Vocês estão incluídos nesse processo. E aí, por isso que eu queria muito que vocês participassem no chat, para a gente ir vendo como é que vocês também estão percebendo esse processo, como é que vocês também estão vivendo tudo isso. Então, no início da pandemia, a gente começou com um ar de novidade. Estava todo mundo ali na novidade, né? Eu estava até hoje lendo os memes de março para a Amanda, do celular. Quando a pandemia acabar, não tinha 15 dias. Quando a pandemia acabar, eu vou passar 15 dias sem ir para casa. Quando a pandemia acabar, não, aí eu quero liberdade provisória. Vários memes, né? Várias brincadeiras no WhatsApp. E aí a gente estava nem no primeiro mês de isolamento social, né? De distanciamento social. Então a gente estava muito se enxergando nesse meio, a gente estava muito se encontrando nisso tudo. Para alguns, de uma maneira mais tranquila, para outros, de uma maneira mais sofrida. Eu estou vendo que Monielle está comentando aqui, ó, jurando que ia me formar esse ano. Quem não fez o projeto?
de se formar esse ano. Eu tinha certeza absoluta que eu ia concluir meu mestrado esse ano. Estava tudo certo, que em dezembro eu ia concluir o mestrado, né? Então, minha coleta de dados nem começou. Avalie terminar nada em dezembro. Eu vou terminar em dezembro do ano que vem. Esse ano tá fora, né? E aí, isso é difícil para mim. Eu queria terminar o meu mestrado esse ano. Monielle certamente queria se formar esse ano. E certamente todos vocês que estão aqui com a gente hoje também têm vários projetos inadiáveis. E aí começa esse projeto a ser completamente adiado. Aí a Amanda trouxe, né, esse artigo da revista Exame que a gente estava lendo, e é bem interessante porque ele traz, depois eu vou virar a câmera para mostrar a vocês alguns quadros que ele tem aqui nessa reportagem, eu abri aqui no meu computador para ficar melhor, e aí ele traz as fases da pandemia, achei fantástico, nunca tinha pensado por esse viés, porque ele traz as fases da pandemia. Amanda, tu pode interromper, falar, o pessoal também pode ir colocando, eu vou tentando ler, a gente trocar, né? Então, ele faz a cabeça na quarentena, então ele vai trazer 4 fases do processo mental da quarentena. Primeiro, ele começa com a negação, de que em março a gente estava em negação. A gente dizia que a pandemia ia durar 2 semanas, né? A gente dizia que em julho a vacina ia estar para todo mundo. Me lembro bem que o pessoal planejou a vacina contra o coronavírus para julho, né? Algumas mães de WhatsApp da sala dos meus filhos planejaram que em junho ia estar de volta às aulas. A própria escola fez um calendário de reposição de aula para junho, porque a aula presencial é em junho. Então, nós vivemos esse período de negação, né? E de dizer que não, é passageiro. Vamos todo mundo aproveitar, é quase umas férias, né? A gente vai organizar o guarda-roupa. Quem aqui em março, abril, organizou o guarda-roupa? Quem aqui jogou roupa fora? Quem aqui fez aquela faxina atrasada? Eu tentei, viu, minha gente? Não consegui muito não, porque eu tenho 2 filhos pequenos dentro de casa. Então, acumulei. Acho que meu guarda-roupa hoje nunca esteve tão bagunçado. Não sei vocês. Então, vivemos, né, essa fase da negação. Depois a gente foi, segundo o autor, depois eu vou mostrar aqui para vocês, a gente foi para a fase da indignação, né? A gente caiu a ficha, a gente estava vivendo a realidade de distanciamento social, a gente começa a se preocupar, as pessoas perto, né? Não sei se alguém aqui perdeu alguém querido, né, para a pandemia, para o coronavírus. E aí as pessoas queridas, os vizinhos, os colegas, os conhecidos começaram, infelizmente, a falecer, né? A sofrer. Algumas pessoas conseguiram se recuperar, foram para o hospital. E aí a gente vivia nesse momento do medo, da indignação, da revolta. A gente não queria acreditar, a gente ficou completamente perdido nesse período, né? Mas ainda assim, naquele discurso, não, vai dar tudo certo, é o novo normal, a gente vai, é bom estar distante, né? Esse distanciamento, na verdade, o distanciamento não vai nos distanciar, tem a tela. E aí me lembro bem que nesse período, não sei se foi nos meus grupos, se vocês também viveram isso, mas nesse início começaram muito aquelas reuniões virtuais, os amigos se ligando, tomando vinho junto, através da tela. Meu Instagram era cheio, um grupo de amigas muito queridas que eu tenho, que a gente se chama de chinocas. A gente tentou fazer essas reuniões, né? Eu faltei algumas, outras faltaram, e a gente fica tentando fazer, ficou tentando. Agora parece que deu uma adormecida no seu grupo de vocês. Se deu essa adormecida também nos teus, Amanda, rolou essas reuniões virtuais? Eu confesso que rolou, mas eu sou meio uma amiga farrapeira, assim, sabe? Eu nunca consigo me organizar para participar desses encontros. É porque a gente prefere mesmo presencial, exato. Né? Tomar aquela cervejinha gelada na realidade. Então, vivemos todos nessa fase de indignação. Aí esse autor, ele traz que depois a gente passou para a fase da barganha. Depois a quarentena é parcialmente aceita, com a ideia de que o sofrimento é necessário para trazer o benefício do fim da pandemia. Então, não, vamos todo mundo se separar, cada um nas suas casas,
pelo amor de Deus, porque a pandemia vai passar, vai ser rápido e a gente, cada um se cuidando, vai dar tudo certo. A gente, né? Eu passei por esse período também, não fazer minha parte, ficar tranquila, mentaliza coisas boas, entra na yoga, né? Começa a procurar vídeo de yoga no YouTube, faz aquelas respirações profundas, cada um vai encontrando seu método, né? Ah, não, vou me jogar na minha atividade de interesse. Quem é TO aqui sabe bem do que a gente está falando. E aí cada um foi na barganha. Fica em casa tu, fica em casa eu, e já já a gente se encontra. O período do se encontrar ainda não chegou, né? A gente tem a impressão de que a pandemia diminuiu, né? Pelo menos a gente vê mais pessoas na rua, o comércio voltou a abrir, as academias essa semana abriu, os restaurantes também estão abrindo, mas a gente ainda vive um momento que é necessário o distanciamento, não é isso? É necessário que a gente tenha contato só com aquelas pessoas, assim, indispensáveis. A gente ainda não pode se aproximar, se abraçar, se beijar. Esse ainda não é o momento. É bom, inclusive, reforçar. E aí a gente entra nessa fase que a gente está agora, que é da aceitação. Não, estamos vivendo um período de pandemia. Não necessariamente eu preciso ser uma pessoa 100% eficaz, né? Não necessariamente eu preciso exercer uma alta performance 100% do meu tempo. O meu guarda-roupa não vai se manter organizado 100% do tempo. As atividades recreativas que eu vou fazer com os meus filhos começam a se esgotar, né? A paciência que eu prometi para mim mesmo no início começa também a se esgotar. O título dessa reportagem que a gente está discutindo aqui com vocês é Todos Juntos e Estressados. Eu achei bem, bem interessante isso, porque, de fato, né, a gente fica muito junto, a família pequena, né? Fica todo mundo ali, mas fica todo mundo ali muito tempo. E aí os conflitos, eles tendem mesmo a aumentar. Alguém está dizendo aqui mais em cima, deixa eu ver se eu consigo voltar, que não passou por nada disso, nenhuma dessa etapa. Ela aproveitou para estudar e se organizar. Isso é um exemplo de uma pessoa que conseguiu se proteger, né? Se proteger dessas intempéries externas, conseguiu se organizar, conseguiu silenciar diante de tudo. Ela está reforçando que teve os momentos difíceis, lógico, mas conseguiu fazer o que deveria, não é isso? Nada, eu não tô entendendo nada. Ela fez ou não fez? É uma piada? Não tô entendendo. Agora você me colocou em maus lençóis, porque me entregou, né? Quando eu disse que eu sou uma amiga muito farrapeira. Porque tem gente dizendo aí que ainda bem que eu admiti, né? Que eu sou farrapeira. Tá vendo? Mas olha... Mas eu também. Eu sou também farrapeira. Eu sei. Pensando um pouquinho assim nessas fases, né? Nessas fases, independente da gente ter passado por cada etapa dessa ou não, o que a gente precisa assim, repensar também, refletir, levantar algumas reflexões a respeito de como os nossos projetos, eles precisam... Eu acho que foi Isis que falou, né? Que é um momento de renovar planos, de renovando os planos. Mas acontece que, às vezes, essa renovação dos planos não depende exclusivamente da gente. Né? Eu fiquei pensando aqui uma promessa clássica, né? Um projeto clássico de fim de ano que você até mencionou, que é perder peso. Né? A pessoa começa um ano determinada a perder 20 quilos. Aí vem a pandemia. Vem a pandemia, esse movimento todo, ela passa a primeira semana ainda tentando, né, alcançar o projeto, fazendo atividade em casa. Na segunda semana ela já está preparando miojo para comer, porque já não tem paciência de ir para a cozinha. Aí, quando é depois, ela vê que não perdeu 20 quilos, ela ganhou mais 10. Então, agora ela mudou o plano novamente. Né? Que aí já não é mais perder 20 quilos, é perder 30 quilos. E aí ela diz, quando tudo isso acabar, eu vou voltar. Aí as coisas estão voltando ao normal. Aí as academias abrem, a pessoa diz, agora eu vou começar, né? Porque eu vou para academia. Mas a academia também é cheia de restrições. E esse projeto de perder 30 quilos não vai acontecer no tempo dela. Porque a academia agora tem hora para chegar, tem hora para sair, tem que agendar com antecedência, enfim. Então, assim, é preciso renovar planos, mas é preciso também
ter consciência, né, e ter a sensibilidade de entender que, às vezes, as circunstâncias vão fazer com que você não alcance esse projeto imediatamente. Então, como é que a gente vai, como você disse, se proteger, né, se blindar emocionalmente dessas frustrações que estão diante da gente no meio dessa pandemia? Exatamente. É a gente perceber que o momento é atípico. Não tem como a gente querer uma vida normal dentro de períodos anormais. Tem uma TO que eu gosto muito, que ela diz assim, reações anormais para momentos anormais, né? Sabendo o uso da palavra normal, extremamente conotativo. Mas, assim, eu tô dormindo muito, eu tô dormindo pouco, eu tô comendo muito, eu tô comendo pouco, são reações, né? São mecanismos de defesa. Nesse momento, a gente precisa se defender, a gente precisa sobreviver, essa é a palavra, a gente precisa sobreviver, se manter e sobreviver. O que a gente desempenha, o que a gente, na verdade, reflete de mecanismos que não são funcionais, não, isso que eu estou fazendo não é funcional para a minha vida, não é assim que eu quero me comportar. Isso aí a gente vai encontrar métodos de substituir esses mecanismos de defesa mais para frente, né? Acabando ou não acabando a pandemia, cada um vai encontrar o seu método de defesa e a substituição daqueles métodos que a gente não acha. Por exemplo, minha questão foi, eu me protejo comendo. Tudo para mim é comer, porque comer é bom demais. Então, tem períodos nessa pandemia que eu como feito lobo. E tem períodos nessa pandemia que eu consigo me controlar, que eu consigo ficar melhor, fazer uma alimentação mais saudável, né? E aí a gente vai alternando e tá tudo bem. É isso mesmo. Eu tô sobrevivendo, tô criando os meus filhos, tô trabalhando, tô cuidando da minha casa. E tá tudo bem também no dia que eu não quiser varrer a casa e no dia que vocês também não quiserem varrer a casa. A questão é que a gente vive num mundo de compartilhamentos e, obviamente, todo mundo só compartilha a parte boa. Ninguém vai estar chorando no Instagram. Quer dizer, tem algumas pessoas que choram, mas 90% dos casos as pessoas só compartilham aquele momento que a casa está limpa, aquele momento que a comida maravilhosa está feita. Ninguém vai compartilhar a hora que faz miojo, né? Eu vou virar aqui a câmera, vou ver se eu consigo virar aqui a câmera para mostrar uma tabela para vocês que eu achei interessantíssima. Que ele vai falar dos trabalhadores do Brasil que buscam tratamentos em saúde mental. Aí ele faz um comparativo de antes da pandemia. Deixa eu ver se eu consigo. Pronto, consegui. Dá para ver direitinho? Dá. Mais ou menos. Aí ele vai fazer um comparativo. Ele vai fazer um comparativo de trabalhadores no Brasil que buscam tratamento de saúde mental em milhões de pessoas. Então, antes da pandemia, 2,2 milhões de trabalhadores no Brasil procuravam atendimento de saúde mental, seja ele um médico clínico, seja ele um psiquiatra, seja ele um psicólogo, seja ele um TO, seja ele, enfim, profissionais de saúde mental. Depois da pandemia, foi feita uma pesquisa e 8,1 milhões de pessoas começaram a procurar tratamentos em saúde mental. Isso, eu não sou muito boa em matemática, mas isso dá o quádruplo, mais ou menos, né? Isso é 4 vezes 2, 8. Isso. Então, isso dá o quádruplo de pessoas achando que está precisando de um suporte em saúde mental. Aí eles fizeram 2 coletas de dados, olha que interessante, eu achei super interessante esse dado aqui. Eles fizeram 2 coletas de dados. A primeira coleta foi de 20 a 25 de março e a segunda de 15 a 20. Eu não vou ler para não ficar cansativo, mas vocês vão ver a comparação, né? O estresse agudo antes, em março, e o estresse agudo em abril. Eu queria saber, essa mesma pesquisa agora em junho, esse número ia quintuplicar, certamente. Então, depressão em março, depressão em abril. E aqui, né, esse dado aqui bem impressionante. Crise aguda de ansiedade, 8,7% das pessoas entrevistadas em março relataram sentir, e 14% em abril, veja, um mês depois, né, relataram sentir esse tipo de sintoma. O que mostra pra gente, vou virar a câmera de volta, pronto. O que mostra pra gente que as pessoas do mundo real não estão com a sua performance tão alta assim.
Eu tive curiosidade de colocar no Google. Eu coloquei assim no Google. Alta performance e saúde mental. Fiz essa pesquisa. Dei um Google nesses termos. E aí, as 10 primeiras artigos ou páginas que apareceram, foi sempre assim, como você manter a sua performance 100% durante a pandemia. Siga 5 passos e seja 100% produtivo durante a pandemia. Só receita mágica, porque eu estava com pouco tempo. Mas se eu tivesse mais tempo, eu ia ler e ver se aquilo ia se aplicar à minha vida. Acho que, de alguma forma, eu estou precisando dessas dicas milagrosas de 100% de alta performance, né? E me tranquiliza muito saber que eu não estou 100% de nada. Na verdade, eu nunca estive. Ainda mais agora. Agora que eu não estou 100% de nada mesmo. Não sei vocês. Alguém está falando aqui bem interessante, ó, que é a necessidade de colocar os limites. Enquanto é totalmente inusitado, é importante ir aprendendo os limites colocados por ele, não se cobrar tanto e observar, de alguma forma, as mudanças que estão a causar prejuízo e sofrimento. Exatamente. Essa é de você verificar. Aqui tem outra pergunta bem importante. Sou TO, mas de teórica de saúde mental e faz acompanhamento com psiquiatra e psicólogo. E a dificuldade, né, de acessar esses serviços, exatamente. E aí tem um outro estudo, que em uma outra live que eu participei, a pessoa perguntou a referência do estudo e eu não disse, mas depois eu dou um Google aqui bem rapidinho e digo a vocês. Que é um autor que ele falou das 4 ondas, né, da pandemia. Então, a primeira onda, que é dos casos de Covid, de fato, que é o que a gente viveu, o seu pico, será que a gente viveu? Não sei, isso é uma coisa que se discute também, e agora a gente vivencia um declínio desse pico. A segunda onda, que são daquelas doenças pré-existentes e que se descontrolaram. Então, por exemplo, alguém que tinha diabetes, hipertensão, ou então estava em cuidado de algum câncer, né? E aí, por falta de acesso a médico e acompanhamento, essas doenças, se a gente vive isso hoje, se descompensaram. Então, os serviços de saúde estão extremamente sobrecarregados de doenças pré-existentes que poderiam ter sido controladas durante a pandemia, durante esse período. A terceira onda, que são daquelas doenças não diagnosticadas, por exemplo, câncer, é uma realidade, né? Aquela pessoa que estava com seu exame embaixo do braço para levar para o médico, e aí, de repente, todos os ambulatórios estão suspensos. A pessoa está há 120 dias, 130 dias, com o exame embaixo da gaveta. Certamente, quando voltar para o médico, aquele exame não vai mais valer, ele vai ter que entrar numa nova fila, e aí só Deus sabe o que é que vai acontecer com essa doença que poderia ter sido diagnosticada no início. E a quarta onda, que são as doenças mentais, né? Que é a quantidade, e aí essas tabelas que a gente está apresentando para vocês figuram um pouco, né, dessa realidade. Então, as pessoas estão experimentando, de alguma maneira, um sofrimento, né? Seja ele um sofrimento em forma de alguma descompensação, de alguma forma, de algum comportamento inadequado, como eu falei para vocês, para a gente se proteger, o nosso cérebro cria formas, né, de sobreviver. E aí, por conta desses comportamentos inadequados, as pessoas começam a adoecer, seja por alguma forma de ansiedade. Se fala muito em saúde mental do transtorno de estresse pós-traumático, é uma realidade muito grande, inclusive com estudos já, em outros países que iniciaram a pandemia, né, mais cedo do que a gente, da quantidade de pessoas que estão experimentando esse transtorno, da quantidade de pessoas que tiveram seus transtornos de ansiedade extremamente aumentados, da quantidade de pessoas que estão severamente deprimidas ou levemente deprimidas, o que é pior, porque a pessoa acha que é só aquela experimentação de uma tristeza normal que vai já passar e não procura acompanhamento, e isso pode se agravar. Os casos de suicídio também, que aumentaram bastante, né? Se você for procurar, você vai ver que aumentaram bastante. E o nosso
a nossa existência, né? Esse existir nesse período é um existir que demanda muito da gente, né? E aí isso também gasta combustível que seria utilizado em outras coisas, como, por exemplo, trabalhar, produzir, escrever, pesquisar, atender, né? Tudo isso vai gastando, né? O combustível. Ô, Nayana, Fala, Amanda. quando a Eu tenho gente... outra coisa para falar aqui, mas... Quer continuar e Não, depois é eu porque eu trago? esqueci. Aí eu vou coisar aqui e vou lembrar, Pronto. enquanto tu fala. Pronto. Quando a gente fala dessas ondas, né, dessas 4 ondas do Covid, e quando a gente pensa na assistência, né, de saúde para a população, a gente começa a refletir a respeito do que o coronavírus trouxe enquanto valoração das pessoas, né? Assim, ele colocou todos no mesmo patamar, né? Porque a dificuldade de acesso à saúde não se restringiu ao SUS, né? As pessoas que tinham doenças pré-existentes, que precisavam de acompanhamento com pneumologista, com cardiologista, também não conseguiam marcar consultas na assistência privada, né? Para a gente entender assim o que essa doença trouxe de reflexão para que a gente, enquanto ser humano, comece a identificar o valor que a gente tem e que somos iguais, né? Dentro de nós, enfim. E uma outra coisa é sobre essa questão dessa incerteza, né? O coronavírus é uma grande incerteza. É tudo muito novo. A doença é muito nova, né? As mudanças também são muito novas. O que era hoje pode não ser amanhã, que não é no outro dia, né? No começo de tudo, paciente não sintomático não transmitia, depois paciente não sintomático transmitia. Como é o nome a cloroquina serve, a cloroquina não serve. Então, assim, é tudo muito novo. Cada dia tem coisas diferentes, né? E aí, essa incerteza de quando... A gente pensou que ia acabar em 15 dias, um mês de isolamento social, estamos há 4 meses, né? Agora que as coisas estão retomando. Então, essa incerteza de quando vai acabar, de se vai acabar, de como é que vai ser esse retorno. Essa incerteza, ela pode ser um potencializador, assim, para os sintomas de estresse, de ansiedade. Esse potencializador, eu quero fazer uma pergunta assim. As pessoas que são saudáveis mentalmente, que não tinha transtorno de ansiedade, não tinha depressão, que pudesse ser potencializado, as pessoas que se diziam estavam de boa, elas podem desenvolver ou desenvolver esses sintomas de ansiedade, depressão nesse período, por conta dessas inseguranças e incertezas, ou esses sintomas eles só são potencializados com quem já tem. A pessoa que já tem, nesse momento, estourou a bomba. Certo, entendi perfeitamente. Então, com certeza, esse período de dúvida, né, prolongado, porque a gente vive um período de dúvida do amanhã de forma prolongada, ela pode gatilhar, né, ser um gatilho para o aparecimento da doença mental. É importante a gente saber e falar, né, e conversar sobre isso, de que a doença mental, ela não é para poucos, né? Ela não é, não, eu nunca vou pegar, porque na minha família não tem nenhum caso. Não, eu nunca vou ter porque eu faço atividade física e yoga todo dia. Não, eu nunca vou ter porque eu sou imune. Eu nunca vou ter, não. Isso não existe, né? A doença mental, ela tá aí para ser experimentada por qualquer pessoa. E aí, o ser humano, e o Theo sabe muito bem disso, porque a gente fala muito, muito, muito repetidamente em rotina. O ser humano, ele precisa se organizar dentro de um esperado, de alguma coisa que vai acontecer. E isso é evolutivo, né? O cérebro humano, ele é um cérebro que espera que as coisas aconteçam. Então, isso vai acontecer. Antes que aconteça, eu já estou me preparando, né? Então, por exemplo, alguns gatilhos ou alguns recursos de proteção são lançados mão frente a isso. Por exemplo, que é o medo, por exemplo, um medo. Tu, amiga, tu que tem medo de barata, que não pode ver uma barata, né? Então, a Amanda vê barata onde não tem barata. O cérebro dela já antecipa a situação, fica todo mundo apavorado na sala, procurando a barata, e a Amanda morrendo. Então, a mulher desse tamanho, alta,
né, forte e com medo apavorada, com a barata que não existe, porque o cérebro dela antecipou, né, essa barata. Então, o cérebro da gente trabalha com antecipação. E aí ele vai criar formas de antecipar essas situações, né? E aí pode vir o humor deprimido, pode vir o choro fácil, pode vir aquela sonolência mais recorrente, que não deixa a gente fazer as coisas. E aí o que é que a gente faz? Começa a beber mais café. Começa a beber mais café. E aí o consumo alterado de café também vai trazer outras comorbidades, porque vai aumentar o nível de alerta, porque vai diminuir a qualidade do sono e bola de neve, minha amiga. Bola de neve, bola de neve. O que é que nos resta fazer? O que é que nos resta fazer? Um reconhecimento de si mesmo, né? Como é que eu estou me sentindo? Reconhecer primeiro isso e perguntar. Como é que eu estou, né? O que é que eu estou exatamente sentindo? Eu tenho uma amiga muito sábia e querida que ela diz, cuida disso, né? Cuida disso. Olha para isso. E a gente precisa o tempo inteiro estar olhando para os sentimentos da gente. Estar olhando para o que é que está acontecendo. Quais são as estratégias que eu estou lançando mão para antecipar uma situação que eu não sei o que é que vai acontecer e que horas vai acontecer. Por exemplo, tem pessoas que sempre foram muito higiênicas, que sempre lavaram bastante a mão, que sempre chegaram em casa já tirando a roupa na porta, no caso da gente que trabalha em hospital. E aí eu tenho certeza absoluta que nesse momento, esse comportamento, que era um comportamento protetor, né, de sua própria vida, da vida da sua família, exacerbou. E aí, a que nível isso vai ser saudável, né? A que nível esse cuidado com a higiene, esse cuidado com o que toca, esse cuidado como se comporta, não vai trazer para você malefícios, né? Não vai fazer você deixar de querer sair para fazer coisas importantes que você precisa sair, deixar de sei lá, produzir coisas que você poderia, e você sofrendo o tempo inteiro pensando que vai se contaminar, né? Então, é um recurso de sobrevivência, como eu falei. A gente vai lançar a mão de recursos de sobrevivência, já estamos lançando, na verdade, e a gente precisa reconhecer esses recursos. Eles são eficazes, né? Ele vai ajudar na manutenção da minha sanidade mental, ou ele está só ajudando a eu ficar em alerta o tempo todo. O cérebro da gente, ele não pode estar em alerta o tempo todo, ele tem que descansar também. E a gente precisa acreditar, a gente precisa se sentir seguro, né? Encontrar um lugar de segurança, encontrar um lugar de aqui eu posso relaxar, né? Aqui eu posso tocar, aqui eu posso abraçar, aqui eu posso me espalhar com essas pessoas nesse lugar ou nessa situação. A gente precisa encontrar esses métodos, né? Não tem receita de bolo, infelizmente. O que funciona para mim certamente não vai funcionar para a Amanda, que também não vai funcionar para vocês que estão assistindo. Agora eu queria perguntar para vocês, depois disso, né? Queria que vocês escrevessem aí no chat. Quais são as estratégias que vocês estão reconhecendo, né? Como cuidar de si mesmo. Essas estratégias que vocês lançaram mão de autocuidado, né? Como é que vocês estão fazendo? Quem puder escrever aí para mim, eu estou querendo saber. O que é que vocês andam fazendo para se cuidar? Eu voltei a ler muito. Eu gosto muito de ler, uma coisa que me relaxa muito, e aí voltei mesmo a ler. Ler coisas que eu gosto, porque o mestrado eu meio que deixei de mão. Era mais difícil, meu cérebro ficou difícil, e aí eu passei a ler muitas coisas que eu gosto. Gosto muito de ler. Ô, Nai, tu falou aí em lugar protegido. Eu gosto de ficar sem fazer nada. Eu tentei fazer. É uma estratégia. Eu tentei fazer meditação, mas eu não consegui, não. Mas um dia eu chego lá. Você gosta de cuidar dos seus cachorros, brincar com seus cachorros. Exatamente, eles são minha válvula de escape. É uma estratégia, isso. Vê só, amiga, quando a gente fala em lugar protegido, né? A gente enxerga muito a nossa casa como um lugar de proteção, né? A gente passa o dia inteiro na rua, trabalhando, estresse de trabalho, de chefe, de colegas, enfim, é o trânsito. E quando chega em casa, a gente espera, né? Encontrar aquela tranquilidade, aquela paz. E nesse momento, essa casa, ela tem essa proteção. Porque é a casa onde muitas vezes a pessoa está
fazendo home office, o menino tá gritando de um lado, o marido que quase não ficava em casa agora tá o tempo inteiro enchendo o saco da pessoa lá dentro. Então, como é que a gente consegue ou pode, de repente, organizar esse lugar de proteção? E aí eu fico pensando também em nós mulheres, me perdoem aí se tiver algum homem aqui assistindo, mas estudos mostram, né, que embora os homens hoje em dia compartilhem, né, as tarefas domésticas, os cuidados com a criança, a carga maior é sempre para a mulher ainda, da mulher, né, dessas atividades. mulher. Então a mulher acumula ainda essas atividades, né, todas essas responsabilidades. É difícil ser mulher. É difícil ser mulher, e é difícil ser mulher principalmente nesse contexto, né? E aí essa coisa da carga ser maior para a mulher não é achismo, não, é estudo, tem vários estudos. Eu estava lendo até um autor que ele estava dizendo que isso não passa pela genética. Às vezes o discurso, não, mas desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano existe, né? O Homo sapiens surgiu, que o homem sai para caçar e a mulher fica cuidando da casa. É verdade, mas isso não é informação genética, até porque tem várias pessoas, né, que é a mulher que sai, várias famílias nesse modelo que é a mulher que sai e o homem que cuida da casa, né? Então isso é uma questão mesmo cultural, onde a mulher ela fica mesmo com os serviços, né, domésticos. E veja, a gente imagina que a casa é um lugar de segurança, um lugar de proteção. E a gente fala de um lugar de privilégio, né? A gente estava falando isso mais cedo, inclusive, na nossa conversa, de que a gente tem um lugar de fala onde a gente é privilegiado, né? A gente tem uma casa tranquila, tem uma casa sossegada, tem um companheiro respeitoso, amoroso, tem condições, né? Acesso à saúde, acesso a saneamento, acesso a bem-estar, enfim, e que nos leva a esse privilégio de a nossa casa ser um lugar protegido. Mas a realidade de muitas mulheres é de que a casa, na verdade, é o lugar do risco, né? É o lugar do abuso, é o lugar onde ela é mais pressionada, porque nesse momento é impossível se manter uma rotina, uma organização, principalmente se você tem crianças. Então, se ela tem um companheiro, ou tem um familiar, ou tem uma mãe, ou tem um pai, enfim, que vai cobrar dela essa perfeição na organização, isso gera mais sofrimento, né? As relações familiares, não é porque é família que vai todo mundo se dar bem. Isso não é uma realidade, né? Isso é uma falácia, como eu gosto de falar. Isso é uma falácia, de que a família é um lugar de amor e proteção. Não é bem assim para muitas pessoas, né? Então, muitas vezes, a família é um lugar de sofrimento, de angústia, e aí é um lugar que você precisa estar a sua maior parte do tempo, né? Pessoas que, às vezes, começaram, inclusive, a trabalhar muito cedo, para poder sair de perto dos pais ou dos parentes mais abusivos, e, nesse momento, precisa ficar porque não tem outro jeito. Né, em grupos de autoajuda, de cuidados e de compartilhamento, eu ando vendo muito isso, assim, as pessoas dizendo, assim, do sofrimento que é estar junto da mãe, por exemplo, 24 horas por dia, né, porque é uma mãe extremamente abusiva, é uma mãe extremamente narcisista, e aí, nesse contexto, é que é mais importante ainda que as pessoas encontrem um lugar de cuidado, um lugar de tranquilidade. Esse lugar pode, inclusive, ser fora de casa, porque tem muitas pessoas que se ajustam mais, que se autorregulam melhor fora de casa, respirando um ar livre, pisando na areia da praia ou dando uma volta só até o quarteirão. Sair na rua não é proibido, gente, né? Sair na rua não é proibido. Foi proibido no lockdown e ainda assim, se você justificasse, né, o que ela estava fazendo na rua, você poderia. Lógico que tem que tomar os cuidados. A orientação hoje é que se use máscara. E aí é importante a gente falar no uso de máscara e mantendo um distanciamento de 2 metros, com a higiene das mãos, você pode sair na rua para procurar uma autorregulação. Dar um passeio, respirar um ar puro, e eu trago muito isso para meus pacientes, né? Não necessariamente o seu lugar de autorregulação vai ser dentro do seu quarto. Às vezes, dentro do seu quarto vai ter gatilhos ainda mais fortes para você sofrer. Lembranças, objetos, enfim, várias representações mentais que aquele ambiente pode te trazer. Então, é fora de casa
o teu lugar, né? Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas todo passeio que a gente faz precisa ter dinheiro, uma voltinha ao redor do quarteirão, se tiver um cachorro, um passeio maior com esse cachorro, né? Uma caminhada, oxigênio no cérebro, a incidência de luz direta, né? Luz solar, ela tem um impacto importantíssimo na nossa sensação de bem-estar. Respirar um ar puro, tudo isso pode ser estratégia de autocuidado, que às vezes a gente não pensa. Nayana, a Aninha falou aqui, né, que ela consegue nesse momento enxergar mais um apego maior a Deus, né, nesse momento de pandemia. A espiritualidade, não uma religião específica, mas a espiritualidade tem contribuição nesse momento? Totalmente. Isso é evidência. Tem psiquiatras maravilhosos que se dedicam a estudar a espiritualidade, o impacto da espiritualidade no curso da doença mental, né? Na gravidade dessa doença, inclusive. Logicamente que o tratamento de uma doença, ela perpassa pela figura do médico e pela figura da equipe multiprofissional, mas a espiritualidade já aparece como uma ferramenta completamente eficaz de autocuidado, de manutenção e de tratamento. Inclusive, assim como o Mindfulness. O Mindfulness é outra estratégia de enfrentamento, de autocuidado e de tratamento, que já está aparecendo em várias pesquisas, e tem várias evidências, né, para esse autocuidado. Então, se a espiritualidade é para você, né, e aí a gente está falando de espiritualidade, não necessariamente é Deus, não, tá, gente? A espiritualidade, ela pode ser vista através de uma energia maior, ela pode ser vista através do seu poder pessoal, do seu poder interior, ela pode ser vista através da natureza, ela pode ser vista através do feminino, enfim, tem várias formas de você experimentar a espiritualidade, porque às vezes as pessoas dizem, mas eu não acredito em Deus, né? Então, eu não vou viver, eu não vou lançar mão dessa estratégia que você está me dizendo. Já ouvi isso de algumas pessoas que eu acompanhei. E aí é importante a gente salientar que não é só. É Deus também. Se você acredita em Deus, se para você aquilo é útil, não adianta a gente lançar mão de estratégias que não vai caber na minha vida e aquilo não vai me dizer nada. Eu vou começar a rezar agora porque tá todo mundo dizendo que é preciso rezar. Não, se aquela estratégia é para você, use. Se aquela estratégia não é para você, procure qual é a sua. Lógico que estratégias saudáveis, né? A gente pode também encontrar. E aí eu queria falar um pouquinho também, rapidinho, porque assim, só falta 15 minutos, 14 minutos para o nosso tempo acabar, e a gente tinha planejado falar um monte de coisa. Não foi, amiga? É muito rápido, ó. Então, assim, a gente também verifica, e é uma realidade grande, que é a busca pelas estratégias negativas, né? Como eu falei, o cérebro quer sobreviver e ele vai lançar mão de recursos para antecipar aquela condição. Então, por exemplo, a gente verifica o aumento no consumo de álcool, é uma realidade, né? Então, a cervejinha todo dia, uma lapadinha todo dia, uma garrafa de vinho todo dia, e aí tem vários pesquisadores já, vários psiquiatras, inclusive direcionando suas pesquisas com relação a isso, né? Ao aumento desse consumo de álcool, como uma estratégia que pode conhecer o preço mais na frente. Acho que a manda. É o teu que tá travando, Naya. Tá travando, Nayana. Eu tava travando ela. É a tua internet tá travando, Naya. É a minha. Voltou. Voltou. Eu não sei nem o que é que eu faço. Se travar de novo, eu desligo o Wi-Fi. Tu tá meio embaçada. Então deixa eu desligar o Wi-Fi, peraí. Some. E aí, foi-se embora, Nayana. Voltou? Pronto. Voltou. Pronto. Então,
as estratégias, né? A gente estava falando das estratégias de enfrentamento. Então, o aumento desse consumo de álcool, né? Que é uma coisa que precisa ser observada. Eu vou falar do álcool porque é uma coisa que a gente, assim, não precisa ter um diagnóstico, né? Por exemplo, quando a gente vai falar de drogas ilícitas, maconha, enfim, as outras drogas, a gente já vai para um outro debate, né? Mas aqui a gente está falando da gente, do nosso cotidiano. Então, um vinhozinho, a maioria das pessoas vai se permitir tomar. E aí é só a importância do alerta de a gente poder lançar mão de outras estratégias, que não seja só o vinhozinho para relaxar. Então, eu sei que claro que não se compara. Quem gosta de vinho vai concordar comigo. Mas eu vou ter que falar porque tem que falar. Então, um chazinho de camomila, troca a tacinha de vinho diária por um chazinho de camomila, né? Em vez de beber uma tacinha de vinho todo dia para relaxar, tomar um xicrinha de chazinho de camomila. Daqui a pouco o hábito vem, né? E aí a gente precisa alertar para isso. Ok. Com relação a isso aí, Nayana, se a gente tinha... A gente tinha pensado em falar muitas coisas, né? Uma das coisas que eu queria só mencionar aqui rapidinho é sobre a situação econômica, né, que a gente está vivendo. Que isso também é um grande gatilho, né, para a saúde, para as doenças mentais, na realidade, né? A gente estava comentando hoje, somos ainda privilegiadas, né? O servidor público recebendo bem ou mal, mas tenha certeza de que no final do mês o teu dinheiro está lá. E a realidade da maioria da população não é essa, né? Hoje saiu até um estudo dizendo que 14% da população está desempregada no Brasil. Né? Então, essas pessoas estão realmente preocupadas com o que vão colocar na mesa. E isso é um fator, assim, um fator de grande risco para o desencadeamento de doenças mentais, de ansiedade, depressão, estresse, até suicídio, né, amiga? Total, né? A gente não vai poder discutir o impacto que é de prover a sobrevivência sua e dos seus, né? Para quem é chefe de família. Então, os empresários, né? As pessoas que têm suas empresas, grandes ou pequenas, não se enganem. As pessoas que têm a sua empresa, grande ou pequena, são pessoas que sofrem muito, pessoas que são autônomas, né? Que ofereciam seus serviços. A menina está dizendo aqui, não sei se é menino ou menina, enfim, está dizendo aqui que para o funcionário público também, concordo. Então, o funcionário público do estado e do município, se ele for um pouquinho mais informado, se ele for um pouquinho mais nas notícias, ele vai ver que os estados e os municípios correm o risco breve de não pagar os salários, né? Porque estão afundados numa crise econômica. O Brasil está vivendo uma crise econômica. E como eu estava falando, um gatilho sério, o maior de até eu acho até que o maior de todos. Falou em dinheiro, vai ter muita gente aí. Sandra Souza. Obrigada, Sandra, pela sua participação. Muito legal. Você ganhou o troféu de mais participativa da live. Isso, então um gatilho enorme, né? E aí eu acho que a gente pode usar esses 8 minutinhos que faltam para falar um pouco do tratamento. O que é que faz? E aí, certo? A gente tá vendo tudo isso. E o que é que a gente faz, né? Isso. Eu acho que a gente precisa chegar nisso. Alguém comentou mais para cima, eu não consegui acompanhar todos os comentários porque minha internet acho que deu uma travada e aí só chegou depois. Então, alguém comentou da dificuldade de acesso ao serviço público. Isso é uma realidade, né, que não tem como negar. Eu sou de um serviço especializado em psiquiatria e o meu serviço esteve sem pegar novos pacientes durante esse tempo todo. Quer dizer, ainda está. A equipe se organizou para fazer teleconsultas através do NUTES, né, que é uma rede da Universidade Federal de Pernambuco, e aí fez atendimentos à comunidade. Certamente não foram suficientes pela quantidade de pessoas em adoecimento psíquico, né, nesse período. Os pacientes que já eram, né, do acompanhamento continuaram seu acompanhamento de forma à distância e agora o Hospital das Clínicas está retomando esse serviço bem lentamente. Então, a dificuldade de acesso é uma realidade, né? Então, você está experimentando, por exemplo, uma crise de ansiedade, vai numa UPA, o médico certamente não vai querer lhe atender porque ele vai dizer que está atendendo os casos de coronavírus, né?
Então, o ideal mesmo, é antecipar essas crises, é lançar mão das estratégias de autocuidado, né? E aí, se for o caso de uma necessidade, procurar os PSFs, inclusive as UPAs, porque são os serviços, né? E aí a gente sempre tem, que nunca parou de funcionar e que funciona, que é a emergência psiquiátrica do Estado, que é o Hospital Ulisses Pernambucano, Desliga sozinho. né? É um lugar todo mundo ouvindo. Tu tampou o microfone, mas todo mundo ouviu. Então, a emergência psiquiátrica, que é uma coisa que nunca deixou de funcionar, né? E então é assim, tá difícil para todo mundo, tá tudo bem não estar bem, é um slogan que a gente usa muito, tá tudo bem não estar bem. Lance mão de estratégias de proteção, mas se tiver muito difícil, procura ajuda, né? Se tiver muito difícil sair desse processo mais adoecido, né, mais lento, essa cabeça que só pensa em chorar ou só pensa em lançar mão de estratégias ineficazes, procure ajuda. E aí a ajuda sempre passa por um médico, né? Se for possível, psiquiatra. E estamos aqui como terapeutas ocupacionais numa live do nosso conselho profissional, precisamos falar da nossa intervenção, né? E aí o profissional de saúde mental é um profissional que precisa ter sua escuta muito bem apurada. Primeiro, começa por aí. Então, você precisa primeiro escutar aquela história, escutar aquela pessoa e não tirar nenhuma conclusão, né? Então, escuta, vive com ela aquele período, acolhe, fala para ela que isso tá difícil mesmo, né? Eu queria falar um palavrão, mas não pode. Mas tá difícil mesmo, né? Tá lasca de viver esse período, valoriza aquela crise e começa a pensar junto com ela o que é possível. Aí eu não vou falar, minha gente, de rotina, de estratégia de organização do dia a dia, de atividades de interesse. Eu não vou falar disso, porque eu acho que isso é consenso, tá todo mundo sabendo. Psicólogo também, né, Lu? Claro, um membro da equipe, né? Importantíssimo. E aí, o terapeuta ocupacional, primeiro, ele precisa ter essa escuta ampliada. Segundo, ele tem que estar ligado nas evidências científicas para poder sugerir estratégias de autocuidado que sejam eficazes, porque já tem várias, já tem guidelines, já tem evidência suficiente para você não dizer para o seu paciente fazer coisas que a ciência não disse ainda que é eficaz. A não ser que ele diga para você que aquela estratégia para ele é eficaz. Mas se ele está sem estratégia, procura saber quais são as evidências para você poder sugerir recursos que tenham evidências na ciência, né? E aí, uma coisa que eu ando muito pensando sobre isso, estudando, fiz alguns cursos, que é sobre, nesse momento, como é que anda a nossa capacidade de colocar em prática as coisas. E em miúdos são as funções executivas, né? Então, a gente poder estar mais atento ao processo executivo do fazer, às etapas de que é necessário e aonde aquela pessoa que te procurou está com dificuldade. É dificuldade no planejamento, é dificuldade no sequenciamento, é dificuldade na organização do tempo. Qual é exatamente a dificuldade? E é aí que provavelmente o terapeuta ocupacional vai poder atuar dentro da saúde mental, correndo um pouco daquela parte mais subjetiva. Lógico que a parte subjetiva, e quem sou eu para não falar isso? Eu sou completamente terapeuta ocupacional subjetiva, mas objetivamente a gente vai precisar ajudar a pessoa que procura a gente, né? E aí, objetivamente, talvez, uma dica, é pelas funções executivas. Você poder escutar direitinho como é que está essa rotina, como é que está essas tarefas que precisam ser executadas e aonde está o erro. O erro, certo? Aonde está o engate, né? Vamos dizer assim. Amiga, tá faltando 25 segundos para a live acabar automaticamente. Eu queria te agradecer. Eu acho que é um assunto que dá panos para mangas. A gente podia falar muito. Tem muitas coisas que a gente queria comentar aí e não conseguiu ainda.
Mas foi Uhum. ótimo ter você aqui essa noite. Agradecer o pessoal que participou. Muito obrigada. E a gente vai fazer outro convite para a gente poder dar andamento a essas discussões. Vamos.